dia, turminha do 5º ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas, aqui no clima do São João, né, o mês junino. Então vamos utilizar o mesmo livro, vai ser esse livro fino, né, caderno de atividades. A gente vai terminar aqui nesse livro as atividades sobre adição e subtração, certo? Que na página 21, depois iniciaremos multiplicação na página 22, 23 e 24. São as páginas da atividade da aula 6, certo? Então, começando aqui na página 21, o 8º quesito, efetue os cálculos necessários e complete cada item. Então, a gente tem aqui na letra A um número menos 105, que vai ser igual a 162. Então, na subtração, a gente tem aqui o valor do subtraindo e temos a diferença, mas nós não temos aqui o minuendo. Então, lembrando, né, que a inversão da adição e da subtração. Então, se está subtraindo, para eu encontrar o resultado, eu vou somar. Então, eu vou inverter, né? Então, eu vou pegar 162, porque é maior, mais 105. Independente, né? Na adição, independente da parcela, a gente pode inverter, né? O menor em cima ou embaixo, não há problema, certo? Então, você vai somar esses dois valores para encontrar o valor do minuendo, certo? Que é o que está faltando aí. Então, você vai encontrar um número que menos 105 vai dar 162. Então, para isso, você soma os dois números, 162 mais 105. E assim faz com a letra B e C. O 9º quesito é um probleminha. Você vai ler o que eles estão informando para identificar como é que você vai encontrar esse resultado. Então, veja só. Bruno, né, a primeira criança, Igor, a segunda e Vitor, a terceira. Observe as figuras, né, e o que eles disseram sobre suas coleções. Então, eles colecionaram figurinhas. Então, Bruno falando, eu e Igor temos juntos 979 figurinhas. Igor diz, tenho 208 figurinhas a mais do que Vitor. E Vitor diz, eu tenho 417 figurinhas. Então, a gente aqui observando, ele quer saber o valor de cada um. A gente só sabe o de Vitor, porque Vitor diz que ele tem. Então, eu significa a pessoa que está falando, Vitor. Então, Vitor tem 417. Então, como é que a gente vai encontrar o valor de Bruno e de Igor? São os dois que estão faltando, porque eles não deram a informação correta de quanto tem cada um, né? Só deu estratégias. Então, existem duas maneiras para que vocês encontrem. Uma mais rápido e uma mais demorada. Essa que requer mais cálculos é a que vai demorar. A primeira opção, acompanhem comigo. Você vai subtrair 979, que é o valor de Bruno e Igor, menos 208, que é o valor só de Igor. No caso, a mais, que Igor tem a mais. Quando você encontrar o resultado, você vai subtrair pelo valor de Vitor. Aí, você encontrou o valor para Bruno, certo? Duas continhas de subtração. Você diminuiu o primeiro com o segundo, depois o resultado com o terceiro. E depois que encontrou o valor de Bruno, aí você vai fazer outra conta de adição. Aí agora vai ser o resultado de Vitor mais o de Igor, que está aqui, 208. Então, a outra vai ser 417 mais 208. Aí sim você vai encontrar o valor de Igor, certo? Então, essa foi a primeira maneira. A outra maneira, essa primeira você precisou usar 3 continhas, 2 de menos e 1 de mais. Na segunda maneira, você só vai fazer 2 contas, 1 de mais e 1 de menos. Então, vamos lá. A primeira dica, você vai pegar 917 mais 208. O resultado
você vai subtrair com o valor 979, certo? Então, só duas continhas. Aí, quando você somou 417 mais 208, você encontrou o resultado de Igor. E depois que você subtrair o resultado de Igor com o valor de 979, você vai encontrar o valor de Bruno, certo? Porque aqui nas falas deles, diz Bruno falando, eu, Igor, temos juntos 979. Então, não sabe quanto cada um tem, porque juntos tem 979. Igor facilita porque diz que ele tem a mais que Vitor, 208, certo? E Vitor é o único que tem o valor demonstrativo aqui para a gente saber o resultado dele, certo? Então, vocês entenderam? Primeiro, a continha de mais Vitor mais o valor que Igor falou. Encontrou o resultado de Igor. E após esse resultado, você vai subtrair com o valor que Igor e Bruno têm juntos. 979. Tá bom? Então, é só você acompanhar que você consegue montar esse cálculo. O 10º quesito. Certo estádio de futebol tem capacidade para 30 mil pessoas, sabendo que 17.859 ingressos já foram vendidos. Quantos ingressos ainda restam? E aí? Essa conta seria de menos, de mais, multiplicação, divisão? Como eu falei, né? Ainda não iniciamos multiplicação aqui nessas atividades. Então, só pode ser adição ou subtração. Se ele diminuiu, se vendeu, significa que é de subtração, né? Diminuiu, então, subtraímos. Então, você vai subtrair 30 mil menos 17.859, certo? Então, a continha aqui é de subtração, tá bom? Agora, vamos para a página 22, multiplicação, o 11º quesito. De acordo com um padeiro, é possível fazer 21 pãezinhos com 1 quilo de farinha de trigo. Sendo assim, é possível fazer em média quantos pãezinhos do mesmo tipo com? Então, ele diz que com 21 pãezinhos, ele faz 1 quilo, ele utiliza 1 quilo de farinha. Aí, agora ele quer saber, com 43 quilos de farinha, quantos pães é possível fazer? Então, para isso, vocês irão multiplicar. Então, é só multiplicar. Na letra A, 43 vezes 21. Na letra B, 52 vezes 21. Na letra C, 60 vezes 21. Na letra D, 62 vezes 21. E, 75 vezes 21. E F, 98 vezes 21. Então, todos esses números multiplicados por 21, que é a quantidade de pães que é feito a cada 1 quilo de farinha, certo? Só que os demais ultrapassam 1 quilo, certo? Então, é só multiplicar o valor do quilograma com a quantidade de pãezinhos por dia, né? E continuando. O 12º quesito diz o seguinte: Bruno tem o dobro, então vamos pensar no dobro, né? Quando a gente escuta essa palavra dobro, significa 2 vezes. Então, ele tem o dobro de quantidade de bonés de seu amigo Gustavo. Então, existem 2 pessoas aí, você pode montar essas informações para depois descobrir o cálculo. Se Bruno tem um boné, ou melhor, desculpa, se Bruno der um boné a Gustavo, os 2 ficam com a mesma quantidade. Aí, quantos bonés cada um deles tem? A quantidade de bonés, aqui é a informação que ele dá pra gente aqui do lado. A quantidade de bonés que eu e Gustavo temos juntos é menor do que 10. E agora, nós não temos nenhum número aí. Como é que eu vou saber o que cada um tem? Bom, a gente tem o dobro, né? Tem palavras aqui que relembra a multiplicação de 2 vezes. E ele diz que não pode ultrapassar 10, né? Juntos é menor do que 10.
Então, se é dobro, é de 2 em 2. É isso? Então, a gente vai contar de 2 em 2 até chegar 10. Então, 2, vamos anotando aí para vocês não esquecer. Vamos colocando 2, depois 2 mais 2 aí 4, 4 mais 2, 6, 6 mais 2, 8, 8 mais 2, 10. Vamos fazer até o 10, certo? Só que ele diz que não pode ultrapassar. Então, digamos que esses números aqui é onde nós iremos colocar para Gustavo. Porque Bruno tem o dobro. Então, Bruno tem a mais 2 vezes. Então, vamos começar pelo menor número para ver qual seria. Então, vamos descartar o número 1, porque o número 1 é ímpar, né? E não é de 1 em 1, é de 2 em 2. Vamos descartar o 3 também. Então, vai ser só esses que eu disse para vocês. 2, 4, 6, 8 e 10. 12, professora? Não, é até 10, que ele disse que não pode passar de 10. Vocês vão fazendo comigo, vão acompanhando e vão ver que conseguimos encontrar esse numeral sem precisar ir até longe. Então, ó, 2. Qual é o dobro de 2? 4, né? 2 vezes 2, 4. Certo, vamos anotando aí. Aí, vamos fazer no próximo. O dobro de 4. 4 mais 4, 8. O dobro de 6. 6 mais 6, 12. O dobro de 8. 8 mais 8, 16. E o dobro de 10, 20, né? 10 mais 10, 20. Pronto, então vai ser um desses. Aí tem outra dica, outra informação para que eu descubra qual é realmente esse número. Porque, ó, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10. Eu tenho 5 possibilidades. Vamos lá. Ele diz aqui, ó. Se Bruno der um boné a Gustavo, os dois ficam com a mesma quantidade. Então, um tem no dobro do outro. O que tem mais diminui um, os dois ficarão com o mesmo valor, certo? Então, vamos lá. 2, que é o primeiro número. Gustavo tem 2 e Bruno tem 4, né? 2 vezes 2, 4. Será que seria esse? Vamos diminuir 1 de Bruno, porque Bruno é o que tem a maior quantidade, né? Porque ele diz assim, ele tem um dobro. Então, Bruno é o que tem a maior quantidade. Então, 4 menos 1, 3. E 1, que ele vai dar 1 para Gustavo. 1 mais 2, 3. E aí, eles ficaram com o mesmo valor. Vamos para o próximo. 4, né? 4. Então, Bruno e Gustavo. Gustavo tem 4 e o dobro de 4 é 8, então Bruno tem 8. Aí vamos diminuir, depois que você dobra, você diminui por 1. Então, 8, que é o valor de Bruno, 8 menos 1, 7, né? E 4 mais 1, porque um diminui e outro aumenta 1. Então, 4 mais 1, 5. Depois que o maior, né, que no caso é Bruno, depois que Bruno deu um boné a Gustavo, nessa segunda que eu acabei de fazer, Bruno ficou com 7 e Gustavo ficou com 5. Então, não pode ser o resultado 4 e 8. Entenderam? Deu para ver que o primeiro resultado deu certo. Então, ó, Bruno terá 4. Primeiro vamos colocar Gustavo. Gustavo tem 2. Bruno tem o dobro dele, que é 4. Se Bruno tirar 1, vai ficar 3. E der a Gustavo, Gustavo vai ficar com 3. Então, cada um vai ficar com 3, que é o que ele diz, a mesma quantidade. Entenderam? Deu para entender? Aí, você vai montar a sua continha aí. Tá bom? Na página 23, o 13º quesito. Um cinema vai sortear conjuntos de brindes para promover um filme novo. Em cada conjunto serão colocados os seguintes itens: 11 adesivos e 3 pôsteres. Quantos de cada um destes itens o cinema vai precisar para montar? Então, cada um você vai montando os conjuntos que existem na letra A, B, C e D.
Então, você vai pegar 50, né, da letra A, 50 vezes 11, depois 50 vezes 3. Letra B, 67 vezes 11, 67 vezes 11, depois 67 vezes 3. Letra C, 75 vezes 11, depois 75 vezes 3. E na letra D, 92 vezes 11, 92 vezes 3. Então, vai multiplicar para montar os conjuntos, certo? O 14º quesito, usando apenas uma vez os algarismos 2, 3, 5 e 6, escreva dois números de dois algarismos cada, de modo que o produto entre eles seja menor do que 1000. Então, vocês precisam calcular, e ele diz que você vai montar dois números com dois algarismos. Então, dezena em unidade. Aí, a gente já observa aqui, 23, professora. Pode ser esses dois números, vezes 56. Eu multipliquei aqui, 23 vezes 56, o resultado vai dar 1.288. No primeiro quadrinho aqui, ele diz que não pode passar de 1.000, tem que ser menor. Então, não tem como eu fazer esse valor já observando, né, na ordem do jeito que está aqui, montando dois números. Então, são dois números, né, 23, 35, 56, os números que estão aí. Então, a dica para que você monte sua resposta é que você comece pelas dezenas. Então, o numeral que vai ficar na dezena tem que ser o numeral menor. Desses 4 números, quem são os números menores? É 2 e 3, né? A gente já viu que 23 não dá certo com 56, porque, ó, 23 é pequeno, mas 56 é grande, né? Então, vou fazer um com vocês. Lembrando que são dois números que você precisa montar. Aliás, duas continhas. Então, ó, eu posso pegar o 2 para representar a dezena. Então, o 2 e o 3 são os números menores. Então, o 2 com o 5, né? E o 3 com o 6, certo? Veja que ficou, na dezena, ficou 2 e 3. Ficou 25 vezes 36. Os números da dezena ficaram menores. E quando eu somo, eu vou obter um menor valor do que os números da unidade. Então, 5 e 6 eu coloquei para representar a unidade. Então, eu coloquei 25 vezes 36. Multiplicando isso, vai dar 9.000. E aí, 9.000 é menor que 1.000? É. Então, um dos números pode ser esse. No caso, uma das continhas pode ser essa. Aí, agora você vai pensar em outro número para que você multiplique e encontre o menor valor em 1.000, né? Um valor antes de 1.000, certo? Então, lembrando, a dica é, se você quer o menor valor, né? Você vai precisar ter na dezena, são dois números, dezena e unidade, né? Ele diz dois algarismos, então você vai precisar ter na dezena os números menores. E os menores que estão aqui são 2 e 3. Já usamos 25. Qual seria outra possibilidade? 20 e algum outro número, né? Então, você vai formulando e encontrando a resposta. Só precisa mais um. Já fiz um, você faz mais outro. E agora, no segundo ponto, que é entre eles precisa ser maior que 3.000. Então, se aqui a dezena, a dica foi começar pelo menor número, 2 e 3, aqui vai ser ao contrário, vai ser pelos maiores. Quem são os maiores? 5 e 6, né? Então, a dezena precisa ser 5 e a unidade pode ser 2 ou pode ser 3. A outra dezena, o outro número sendo 6 e a unidade vai ser 2 ou 3. Por exemplo, eu vou pegar 5 e 2, 52, vezes 63, 6 e 3. Ó. Veja que a dezena 5 e 6. Quando eu multiplico 52 vezes 63, vai dar 3.276. E esse número é maior que 3.000? É. Então, dá certo dessa forma.
certo? Aí você vai pensar em outro número para que você encontre o valor maior que 3.000, tá bom? E agora, para finalizar, na página 24, o 15º quesito, o gráfico a seguir apresenta a quantidade de refeições vendidas no restaurante Sabor Caseiro de segunda-feira a sábado em certa semana. Então, tem a quantidade de refeições vendidas nesse restaurante durante certa semana. A gente vai observar os dias da semana e a quantidade de cada um. Por exemplo, a segunda-feira foi vendido 76, na terça 68, na quarta 70, na quinta 53, sexta-feira 65 e no sábado 24. Então, foi a quantidade que foi vendida. Esse número que está na vertical é a quantidade de refeições vendidas. E os que estão na horizontal são os dias da semana, de segunda a sábado. O que ele quer saber na letra A é qual foi o dia que vendeu a maior refeição, a quantidade de refeição. Então, qual é o gráfico maior? Você coloca o dia, certo? Ele quer saber o dia, não é a quantidade, tá? A gente tem que prestar atenção para responder de acordo com o que ele está pedindo. Ele quer saber o dia que teve a maior quantidade. Você coloca. E em que dia vendeu a menor quantidade? Qual é o gráfico menor? Aí você coloca. Depois disso, ele diz o seguinte, na letra B, se o preço cobrado por uma refeição era de R$12, qual foi a quantidade arrecadada na segunda-feira? E aí, como é que eu descubro o valor da segunda-feira? De lucro, né? O que ele arrecadou. Eu sei que lá só teve 76 refeições vendidas na segunda-feira. E cada uma R$12. Então, eu multiplico 76 vezes 12. Aqui tem um espaço para você montar o cálculo, certo? Na letra C, usando a calculadora, que nesse momento você pode utilizá-la, determine a quantidade total arrecadada com a venda. Então, ele quer saber o lucro de todos os dias. Primeiro, tem duas maneiras de você fazer isso aí. A mais fácil, né, a mais rápida e a mais demorada. A primeira, que é a mais fácil, você vai somar todos os valores, todas as quantidades dos dias. Então, 76 mais 68, mais 70, mais 53, mais 65, mais 24. Depois que somar esse valor, você vai multiplicar por 12, que é a quantidade cobrada pela refeição. Certo? Soma todos e multiplica por 12. Ou, na segunda opção, que é mais demorado, você vai multiplicar 76 vezes 12, que é segunda-feira vezes 12. Depois, terça-feira vezes 12. A quarta-feira, 70 vezes 12. Vai multiplicar todos eles, certo? Você multiplica todos eles e depois você soma, né? Só inverteu aqui a posição, né? Mas dá mais trabalho porque a multiplicação é mais difícil do que a adição, né? A soma é mais rápido, a gente consegue somar mais rápido do que multiplicar. Então, o ideal é você somar todos eles e depois multiplicar por 12, certo? E por último, a letra D. A fim de aumentar as vendas aos sábados, o restaurante fez uma promoção. Sabendo que em um dos sábados dessa promoção foram vendidas 43 refeições a R$9. Então, ele diminuiu, né, o valor da refeição e nesse dia aumentou. Era 24, ó, passou para 43, certo? Agora, determine a quantidade arrecadada. Então, ele só quer saber quanto ele lucrou nesse dia que ele fez essa promoção. Então, qual é a continha que você vai fazer? 43 vezes 9, tá bom? Então, tem um espaço aqui, em seguida você coloca o valor total. Bom, pessoal, as atividades são essas. E o momento que vocês sentirem dúvida, tiver dificuldade em montar o cálculo e encontrar a resposta, pode entrar em contato com a professora para que eu ajude, certo? E em seguida, assim que você concluir, não esqueça de enviar as atividades. Tá bom, pessoal? Então, uma boa aula. Fique com Deus.